Olá, meus amigos da Bonsai Forte, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu venho falar de um tema mais superficial, porque às vezes tem umas pessoas mais leigas que não têm tanto conhecimento na parte morfológica de algumas estruturas da planta. E eu quero estar mostrando nesse vídeo, repassando um conhecimento sobre os entrenós, o entrenó, o pecíolo e também as gemas axilares, que são muito importantes para nós conduzir as plantas com poda ou até mesmo para dar um movimento, para desfolhar e até mesmo para estar fazendo usando a técnica de controle de energia. Então, eu acredito que seja um ponto muito importante saber entender essa parte morfológica da estrutura dos galhos das plantas. Eu estou com um galho de um Ficus, então é uma planta que nós conseguimos ver nitidamente essas partes dessa estrutura dos galhos das plantas. O que seria o entrenó? O entrenó é a distância de um nó para o outro. Essa estrutura onde vocês estão vendo aqui do lado da folha, então esse aqui é um nó, esse outro também é o nó. O entrenó é a distância de um nó para o outro. E o que seria a parte das gemas axilares? Aqui tem um exemplo bem nítido das gemas axilares que ficam bem do lado da folha, onde vai dar origem a novo galho, né, e novas ramificações, novas brotações. Então esse pontinho aqui são as gemas latentes. Aqui já está do lado um exemplo onde essa estrutura era uma gema e deu início a um novo galho, né? Aqui já está ganhando uma maturidade, onde também tem outras gemas latentes. Do lado de cá também. E essa parte da folha até chegar no painel foliar, né, da lâmina foliar, esse é o pecíolo, né? Essa é a estrutura da folha onde nós cortamos para conseguir estimular novas brotações nesse sentido, né? Quando a planta vai ganhando uma maturidade, ela já vai abrindo essas gemas latentes, onde as folhas já vão ficando mais velhas ou bem maduras. Então aí vai dar início a novo galho. Mas na poda, no planejamento que fazemos para conseguir adiantar alguns processos, nós forçamos que a planta abre essa gema latente para estimular essas novas brotações mais rápido possível. Aqui, por exemplo, eu retirando essas folhas, eu vou estimular mais rápido essas brotações, que abra essas gemas latentes. E se eu tirar ainda mais a dominância apical, que é essa ponteira aqui onde tem um alto teor, concentração de auxina, né? Ela é produzida nas pontas dos galhos e também nas raízes, que é o principal hormônio de crescimento das plantas.
Outro exemplo clássico para dar um movimento na planta usando favor, né, o galho ou a gema latentes para conduzir e dar um movimento. O galho está vindo nesse sentido, né? Aqui já tem um galho formado, né? Uma estrutura mais nova, mas já está com uma boa maturidade. Então, eu cortando nesse sentido, eu já consegui realizar esse movimento mais natural apenas na poda. Um outro exemplo, usando esse galho, que nós precisamos estimular todas as gemas latentes da estrutura de uma planta. Então nós já vamos cortar a metade no pecíolo. Então nós já corta praticamente a metade do pecíolo para não afetar as gemas axilares, que vai dar início a novas brotações. Então aqui vocês veem bem nítido, né? Os nós e os entrenós da estrutura desse galho. Então eu cheguei nesse ponto, eu quero estimular todas as gemas latentes e eu vou retirar a dominância apical aqui, onde eu vou estimular todas essas gemas latentes. Eu vou fazer com que a planta mande energia e estimule essas gemas latentes para dar início a novas brotações, novos galhos, novas ramificações. Então, o nó é uma distância de uma gema latente, né, onde tem uma folha entre a outra, e o entrenó nessa distância de um nó para o outro, que se chama entrenó. E as gemas latentes e o pecíolo, onde nós usamos ele para fazer, né, o corte, né, para fazer a desfolha nesse sentido. Essa estrutura já está com uma boa maturidade. Mostra visivelmente onde era uma gema latente e onde esse galho também era uma gema latente. Vocês observam que ainda o galho ganhou maturidade, mas a folha ainda permanece intacta. Mas ela está com um pouco mais... já está ficando bem mais velhas, então logo ela vai cair. Aqui nesse sentido também, ó, vocês observam que onde era a gema latente, né, ela saiu, se tornou um galho já com boa maturidade. Aqui nesse sentido eu já poderia já aumentar a bifurcação, né, fazer um controle de energia desse galho para mandar para esses outros galhos, aumentando a ramificação. Então eu já viria nesse sentido. Já cortaria aqui, onde já tem uma gema latente, né? Tem um nó aqui, essa tá quase imperceptível, mas já consegue ver um pontinho dela. Então aqui eu já vou aumentando a ramificação. Desse outro lado também. Então vai sair um galho nesse sentido, o outro nesse sentido e assim por diante. Porque quando estamos iniciando na arte do bonsai, às vezes não temos o conhecimento da qual importância é entender essas estruturas e entender por que estamos fazendo uma desfolha, uma poda de controle de energia e como dar um movimento no galho naturalmente, às vezes sem precisar de fazer uma aramação. Entender quando cortamos ali no entrenó,
é onde tem uma guia para onde que esse galho vai, onde tem uma gema latente. Então ali nós já conseguimos dar um segmento de acordo com a morfologia e estrutura. Então, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se ele serviu de alguma forma como um aprendizado, dá um like, se inscreva no canal, que logo eu vou estar postando novos conteúdos. Até mais e um abração. Fique com Deus.